Hoje nós vamos conversar sobre dois dispositivos do Código Tributário Nacional que eles vão dispor sobre situações em que a legislação tributária ela se vale de princípios gerais do direito privado para que seja possível, pesquisar o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas que são provenientes do direito privado. Então vamos dar uma olhadinha primeiro no artigo 109 do CTN. Ele diz assim: os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Então, o que a gente tem aqui? Que sempre que a norma tributária ela tiver a previsão de um princípio geral do direito privado, o conteúdo e o alcance desses institutos, conceitos e formas, eles vão precisar ser pesquisados no direito privado. Então, por exemplo, quando o texto constitucional atribui competência aos municípios e ao Distrito Federal para eles instituírem o IPTU, que tem como base de incidência a propriedade de bens imóveis em área urbana, nós precisamos nos socorrer do direito privado para entender o conceito de propriedade. Já os efeitos tributários, eles vão caber exclusivamente ao legislador tributário. Inclusive, nós podemos ter situações em que os efeitos tributários serão idênticos, mas os institutos do direito privado que os amparam, eles vão ser distintos, Por exemplo, quando a gente fala do IPTU, nós temos como contribuinte do IPTU, de acordo com o Código Tributário Nacional, o proprietário, o titular do domínio útil e o possuidor a qualquer título. Essa definição de proprietário, titular do domínio útil e possuidor a qualquer título é o conceito de posse. O conceito de propriedade a gente vai buscar lá no direito civil. Então é o Código Civil que vai nos dar quais são os conceitos de cada um desses institutos, mas os efeitos tributários, que é a incidência em si do tributo, ela é dada pela legislação tributária sem que o direito privado limite esses efeitos. Já as alterações da definição do direito privado, elas são proibidas. Então, sempre que a Constituição Federal se vale de determinado conceito que deriva do direito privado, o legislador tributário ele não pode alterar esses conceitos. Então, o legislador tributário ele não poderia alterar o conceito de propriedade para abarcar outras situações não previstas lá pelo direito civil. Vamos agora para o artigo 110, que ele assim dispõe: a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expresso ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas constituições dos estados ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou dos municípios, para definir ou limitar competência tributária. Bom, no primeiro ponto aqui que eu quero destacar para vocês é que quem define ou limita a competência tributária é só a Constituição Federal. Então, nesse ponto, o Código Tributário, quando ele diz que constituições dos estados ou leis orgânicas do Distrito Federal ou dos municípios definem ou limitem competências tributárias, ele acaba cometendo uma certa imprecisão, já que é apenas a Constituição Federal quem pode fazê-lo. Mas, para fins de prova, até deixei destacado aqui, em caso de cobrança literal, nós devemos adotar a redação do artigo 110. Mais uma vez aqui eu trago o conceito de propriedade, que não pode ser alterado pela lei tributária. Então, uma lei, por exemplo, que ela viesse a estabelecer que considera-se bem imóvel para fins de incidência do ITBI os veículos automotores, ela estaria ferindo esse artigo 110, já que não cabe ao legislador tributário alterar os conceitos que são derivados do direito privado. Agora, um ponto importante, que é inclusive o objeto dessa nossa conversa aqui de hoje. Sempre que esses institutos, conceitos e formas de direito privado eles não tenham sido utilizados pela Constituição Federal, o legislador tributário pode sim alterar a definição, o conteúdo e o alcance desses institutos, já que, fazendo uma interpretação ao contrário senso,
nós percebemos que a lei tributária ela só não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas quando esses institutos, conceitos e formas eles foram utilizados para definir ou limitar a competência tributária. Um exemplo que vai auxiliar o nosso entendimento é a responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária prevista no direito privado, muitas vezes, ela pode admitir o benefício de ordem, como é o caso aqui do artigo 827, que vai tratar da fiança, lá no Código Civil. Já a responsabilidade solidária prevista no Código Tributário Nacional, ela não comporta benefício de ordem. Então, nós temos aqui claramente uma situação cuja previsão no direito privado ela difere completamente daquilo que o legislador tributário dispõe a respeito. Mas isso não é vedado, já que não se trata de definição de competência tributária ou limitação de competência tributária. Então, trouxe até aqui uma possível questão de prova, cujo gabarito a gente já sabe, né? A lei tributária pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado que não tenham sido utilizados expresso ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas constituições dos estados ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou dos municípios para definir ou limitar competências tributárias. Isso está certo, já que se esses institutos, conceitos e formas de direito privado eles não tiverem sido utilizados ali pela Constituição Federal para definir ou limitar a competência tributária, o legislador tributário ele pode sim alterar a definição, que vai fazer com que muitas vezes o conceito ali adotado pelo direito tributário divirja, seja diferente daquilo que prevê o direito privado. Tá certo, meus amigos? Então um abraço e até a próxima.